Mas eu queria compartilhar cânticos, eu acho que todo mundo conhece. Amém? Jesus em tua presença, reunindo-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vem comigo assim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia. Para o seu louvor. Mais uma vez, vamos tentar assim. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
João Batista dizia que diminua eu e o Senhor cresça em mim. E é isso que nós queremos, ó Deus, no nosso dia a dia. Ó Deus, que diminua eu, que mais apareça a identidade do Senhor, mais apareça, Deus, o Senhor em nós, ó Pai. Sejamos de fato, ó Deus, visivelmente, de maneira palpável, a revelação do Senhor Jesus, a imagem, Deus, a semelhança nas ações, nas atitudes, na maneira de pensar, de olhar, de relacionar com as pessoas, na maneira de tratar o irmão. Ó Deus, que sejamos como o Senhor, ó Pai. As nossas decisões, ó Deus, que os nossos pés, ó Pai, não sejam apressados para o pecado, mas que os nossos pés, ó Deus, se apressem para adorar, para se humilhar, para se entregar, para se diminuir, ó Deus, para servir, para perdoar, para amar, ó Deus, para ser como o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vai encerrar, vamos cantar só essa. Em espírito, fala o seu coração. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Entre os reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entre os reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Dois irmãos, um de cada vez. Posso levantar a voz de oração? Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Que teu Santo Espírito mantenha em nossa mente, nosso coração cativo nesta manhã, para receber do Senhor, Pai. E que essa palavra que será ministrada possa criar raiz em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, gerando frutos, Pai, por onde andarmos durante essa semana e toda a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque tu nos escolhestes para estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvamos, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos e por sentir a manifestação do Senhor no nosso meio, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por ter nos escolhido como filhos teus, ó Deus.
Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse doce Espírito possa continuar no nosso meio, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, e que ela possa gerar frutos, propósitos na nossa vida, Jesus. Muito obrigada pela comunhão com os irmãos, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de vivermos um para os outros, ó Deus. Nos ensina a cada dia, Senhor, a vivermos pelo nosso irmão, a amar, ó Deus, e a fazer, ó Pai, a vontade do Senhor conhecida para outras pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nessa manhã. Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Bom estarmos aqui nessa manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria só dar uns avisos, né? Para quem não conhece nosso procedimento, aqueles que estão assistindo, né? Também a Flávia que o Paulinho e o Ivan estão chegando. Você percebeu que nos nossos cultos a gente não tem um momento de dízimo e oferta. Porque a gente não crê no dízimo e oferta. A gente crê na oferta, né? Na contribuição conforme necessidade, como Jesus ensinou. Então, nós entendemos que nós contribuímos com a necessidade do reino. Então a gente tem uma caixinha, às vezes a gente coloca aqui, mas realmente na hora que a pessoa quer ofertar e quer entregar a sua contribuição, né, a sua contribuição mensal, ela vai lá na caixinha, entrega, ou se não, se ela quiser fazer um pix, um depósito, ela pode aí procurar a Neira ou a Lília, né? Futuramente a gente vai fazer um mural, né, para colocar aqui as saídas e entradas da igreja, né? A gente vai colocar o relatório mensal dos gastos da igreja, para onde que vai as contribuições nossas, e também uma chave Pix e um QR Code para quem quiser, às vezes, fazer o depósito por ali mesmo, certo? No canal a gente vai disponibilizar a chave Pix lá e também o QR Code para as pessoas que quiserem também contribuir para o nosso projeto, né, como igreja. Igreja Rebide, todos sabem, né? Nós temos projetos e somos envolvidos em missões. O nosso carro-chefe, a menina dos olhos é o Pronas, que é nosso parceiro, né? Nosso parceiro missionário que cumpre missão. E hoje nós estamos na África, nós estamos na Índia, né? Nós estamos no Brasil, em Pontalina, mas também nós queremos abrir frentes. Então tem pessoas nos procurando com o sonho de estar em Cabo Verde, que é um dos projetos nossos, Guiné-Bissau, né? São Tomé e Príncipe, que são lugares. Nós temos projetos para estarem trabalhando. Um projeto que a gente tanto sonhava era trabalhar com índio, né? Numa cidade como Querência, que está muito perto dos índios. Aqui é um lugar que nós estamos projetando também, poder ter missionários que possam envolver com essa turma, né? E a partir da nossa igreja ser esse braço aqui nessa região com índios. E isso também está dentro do projeto do Pronas, que isso alavanca aquilo que é o nosso contexto de trabalhar com povos em língua portuguesa. Mas bom, então é isso. Cada contribuição ela é em prol daquilo que são os projetos que a Igreja Rebide vai ter. Futuramente nós estamos lá. Graças a Deus, todo dia eu passo lá. Parece que eu falei, essa semana eu falei, não vou mais vir orar aqui, só daqui a 15 dias. Porque cada vez que eu vou, fico mais ansioso ainda, né? Eu vejo o reboco, fico aqui, eu fico sonhando, projetando. E aí Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu, quando eu olhei aquele pé de milho com as espigas nascendo, Deus falou assim, isso aqui é lugar de frutificação. Então, até ontem eu falando com a Roseli, ontem a gente conversando, todo dia a gente conversa por videoconferência, a Roseli falou, ei meu filho, você está bichado, ela também está doente. Aí os irmãos lá tudo cuidando dela, fazendo suco para ela e tal, né? E eu aqui deitado, eu falei assim, nós dois tá bichado, hein? Você com dor nas costas, muito para lá e não. Falei, mas Deus vai me dar saúde e condições
de eu ver missionários sendo enviados aqui a partir dessa igreja, de eu ver pastores sendo ordenados, obreiros sendo levantados, pessoas sendo treinadas e capacitadas para a obra de Deus. E é isso que eu vejo aqui, um celeiro de irmãos e irmãs que estão prontos para pegar pôr a mão no arado. Amém? E é isso que eu desejo no nosso coração. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Eu estou na sequência de Salmos, mas hoje, essa semana não deu, porque o Espírito Santo, ele travou meu coração para os Salmos e me incomodou com essa palavra e eu gostaria de compartilhar, obedecendo a voz do Espírito Santo. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Amados, depois que o homem, tanto Adão como Eva, saiu do Éden, eles seguiram a vida, né? Tocaram a vida. E aí, lógico que tanto Eva como Adão se arrependeu daquilo que aconteceu ali no Éden. E da forma que sucedeu, do pecado sobre a vida deles, agora se tornou homens pecadores. A natureza do pecado estava instaurada na vida dos homens, deles, né? Interessante que a partir deles, o pecado se instaurou sobre toda a humanidade. E o que a Bíblia relata para nós é algo muito interessante a respeito dessa história. Porque quando Abel e Caim nasceu, Caim foi o primeiro que veio, né, na Eva. Alguns estudiosos acreditam que eles eram gêmeos, porque era no mesmo parto ali. Primeiro saiu Caim e depois veio Abel, mas a gente não tem certeza disso, então vamos ficar, né? Nasceu um, depois nasceu outro, vamos colocar Caim como primogênito, como o primeiro que nasceu. Mas quando Eva teve Caim, ela trouxe uma palavra dizendo: adquiri um varão, obtive um varão com auxílio de Deus, né? Então, ela, por mais, você vai vendo que esse adquirir um varão com o auxílio de Deus, você percebe que Eva, ela tem uma relação, ela prezava pela relação, pelo cuidado de Deus ainda, porque por mais que eles erraram e se arrependeram, mas ele prezava pelo cuidado de Deus. Então tinha esperança, porque Deus tinha trazido uma promessa, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas quando ela tem essa expectativa e essa esperança, dizendo obtive, a esperança de Eva é que Caim fosse aquele a qual Deus falou, que o descendente, ele dominaria, ele pisaria sobre a cabeça da serpente. Então, para Eva, então o que acontece? Caim seria o dominador do diabo, aquele que ia subjugar o diabo, aquele que trouxe toda a confusão no coração dela. Então ela diz isso, a esperança dela era esse, mas Caim estava muito longe de ser aquele que era da promessa, porque o dominador sobre o diabo seria Jesus, é Jesus e sempre foi Jesus.
Mas o que acontece? Caim nasce, se torna lavrador da terra, ele vai ser o cara que planta, né? Verduras, grãos, então é o cara da terra. Mas Abel nasce, e Abel nasce para ser pastor de animais, cuidador de animais. Então ele vai ser um pecuarista, sei lá o que cuidador de ovelhas, então ele vai cuidar de animais. Mas a Bíblia fala que num certo tempo, num período do tempo, Abel sobe certamente para fazer uma oferta, apresentar uma oferta, um sacrifício diante de Deus, de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Certamente Abel aprendeu isso com Caim, com seu pai, e Abel se achega diante de Deus e apresenta seu sacrifício, a sua ovelha. Ele vai lá, asperge o sangue, queima a gordura, faz todo o sacrifício diante de Deus, fazendo um processo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Deus olha para Abel e se agrada da oferta de Abel. Mas logo após Abel ter feito a sua oferta, veio Caim. E Caim veio fazer a sua oferta daquilo que era da terra, o que ele colheu da terra, o que ele plantou da terra e ofereceu diante de Deus. E quando ele oferece diante de Deus, Deus não se agrada da oferta de Caim. Alguns podem dizer porque Abel ofereceu uma oferta de sangue. Mas nos sacrifícios, né, na lei, você vai ver lá em Levíticos e tanto Deuteronômio que havia o sacrifício de cereais, as ofertas de cereais, que é para pacificação. Então Deus aceitava a oferta. A questão não era o conteúdo da oferta, mas era a maneira da oferta, era o coração da oferta. Então Caim foi desprezar diante de Deus a oferta dele, e a Bíblia fala que ele cirou. E logo após ele cirar, ele começou a andar irado, ele ficou com raiva de Deus. E Deus fala com Caim, com Caim. Deus fala com Caim. Isso mostra que depois da queda, Deus ainda fala com o homem. Não tem aquela mesma relação de perto, mas Deus fala. Agora não se sabe se foi uma teofania, que Deus vai e se incorpore num anjo e um homem, não sabe se foi nas nuvens, não sabe a maneira que Deus falou com Caim. Mas Deus falou com Caim, dizendo: Caim, por que você está irado? Por que você está andando irado desse jeito? O que está acontecendo com você? Você entendeu? Caim, se você fizer bem, você não vai ser bem aceito. Se procederes bem, será bem aceito. Mas se procederes mal, meu amigo, então para com isso. O que Deus está falando com Caim? Caim, tira essa ira do seu coração. Tira esse desejo homicida do seu coração. Deus já estava vendo Caim matar Abel. Deus já sabe a intenção do coração. E Deus fala para Caim: Caim, o pecado está na porta. Cabe você dominar. É você que domina esse caminho. Acontecendo com você. Você tem poder para isso. Você tem condições para isso. Para dominar esse pecado que está latente no seu coração. Muda o seu coração. Tira essa ira do seu coração. Que certamente serás bem aceito diante de mim. Amados, né, você vai ver aí, nesses dois personagens, tanto Caim como Abel, algo que a gente pode usar como um arquetípico, né? Arquetípico. Tem até um livro que fala assim, de tipificação de Cristo, mas o arquétipo é duas representações, dois modelos de situações. Caim representa a religião e Abel representa uma pura espiritualidade. Uma espiritualidade que agrada a Deus. E nós vamos olhar para esses dois personagens, e o Espírito Santo fala conosco nessa manhã de algo muito interessante. Primeiro, Caim. A questão das ofertas não foi o produto da oferta, mas foi o coração do ofertante. Você entendeu? Quando Abel vai diante de Deus para levar a sua oferta, Abel vai diante de Deus e leva uma ovelha, leva lá um cordeiro,
faz um sacrifício, derrama o sangue, queima a gordura, faz tudo corretamente, apresenta diante de Deus. Certo? Mas o que Abel está falando para Deus? Senhor, eu sou pecador. Eu sou um pecador. E eu venho diante do Senhor entregar minha oferta para que o Senhor me cubra como o Senhor cobriu meu pai. Como o Senhor cobriu as vergonhas, o tempo de vergonha da minha mãe e do meu pai. Da maneira que o Senhor fez lá no Éden. Se vocês lembrarem lá no Éden, quando o homem pecou e se vestiu de folhas, de figueira, e quando Deus foi tirar eles, falou assim: opa, peraí, vocês escolheram a sua roupa, mas não é assim não. Porque quem vai escolher a maneira que vocês se vestem sou eu. E Deus vai lá e faz o primeiro sacrifício. Deus mata o animal, derrama sangue dentro do Éden, e aquele animal, ele tira o couro e veste o homem. Ele cobre o homem, dizendo ao homem que é o sangue do Cordeiro derramado que nos cobre. Como o apóstolo Paulo diz também, lá em 2 Coríntios, que nós somos revestidos, nós somos cobertos. Nós somos cobertos com esse sangue. A nossa vergonha foi coberta com o sangue de Cristo. Então, não há nada em nós. Nós somos pecadores. E na oferta de Abel, Abel se apresenta diante de Deus como alguém que não tem nada para oferecer. Não tem nada para oferecer. Ele leva a oferta para a relação, para a aproximação, para ter esse contato com Deus, para dizer para Deus que se Deus não cobri-lo, a vergonha dele será exposta, a nudez dele será exposta, e a nudez é o pecado, é o miserável homem que habita em nós, é o homem infernal que habita em nós, é o homem desgraçado que habita em nós. Mas quando nós somos cobertos com o sangue de Cristo, nós somos agraciados, cheios de graça. A justiça em nós, mas a justiça não é nossa. A justiça é do sangue de Cristo em nós. Então o que acontece? Quando Abel oferece, ele oferece do coração. Ele oferece da verdade, da relação. Ele se importava com isso. Mas quando ele chega diante de Deus, ele não chega com justiça própria, como alguém que fez por merecer. Eu estou fazendo isso para merecer algo em troca. Eu estou fazendo isso porque eu não sou nada, eu só quero agradecer. Só quero agradecer porque o Senhor tem me coberto. O Senhor tem cobrido as minhas vergonhas. O Senhor tem me perdoado. A misericórdia de Deus está sobre mim. É isso que eu vim fazer. Só reconhecer, Senhor, que se não for pelo Senhor, não há nada em mim. Caim é aquele que tira da terra, é religião. Aquele que tira da terra, do produto da terra. O que ele tirou algo. Ele pode ter escolhido os melhores tomates, os melhores frutos, sei lá o que ele levou para Deus, o melhor cereal. Ele pode tirar o melhor da terra e levar para Deus. Ele levou para o altar de Deus. Mas o coração de Caim era tipo assim: eu vou cumprir um rito. Eu vou cumprir um rito. Se é só para ofertar, vou lá. Se é só para ler a Bíblia, o pastor falou para ler a Bíblia, vou ler. O pastor perguntar no domingo: não, li a Bíblia. Beleza. Ah, eu fui para a igreja. Pelo menos o irmão vai ver que eu fui para a igreja. Deus, fui para a igreja, agora eu só tenho que me abençoar essa semana aqui. Aí eu tenho aperto assim: ô Deus, eu fui para a igreja domingo, Deus, eu li a Bíblia semana passada, Deus, pelo amor de Deus, agora é o que eu estou fazendo, você tem que olhar para mim. Isso é justiça própria. Ele leva diante de Deus algo para Deus que o coração dele revela que ele está distante daqui. Não tem gratidão. É alguém que quer merecimento, que quer reconhecimento diante de Deus. E aquilo é rejeitado diante de Deus. Amados, religião, ela gera boa vontade. Já ouviu falar assim, às vezes a gente tem esse discurso: o que vale é a intenção do coração.
Que vale um bom coração. Irmão, falou de Jesus. Mas que vale um bom coração. Irmão, bom coração, muitas vezes, se não tiver encaixado com a vontade de Deus, não é aceito por Deus. Deus não aceita a boa intenção. Uma coisa que Deus não aceita é boa intenção. Tem muita gente bem intencionada, falando de Deus, falando para Deus, fazendo as coisas de Deus, bem intencionado. Entendeu? Mas não é aceito diante de Deus. Porque o que Deus quer não é do nosso jeito. O que o Caim estava fazendo era do jeito dele. Mas Abel ofereceu algo que veio do Senhor, fez do jeito do Senhor. O Senhor ensinou como é que ele queria ser adorado. Deus nos ensina nas Escrituras como Ele quer ser adorado. E o que a gente precisa aprender é que nada que a gente faça para Deus tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Então requer de nós uma obediência. Então não tem bom coração, não tem boa intenção. De boa intenção, de bom coração, o inferno está cheio. Entendeu? O inferno está cheio. O que a gente precisa aprender é aprender a obedecer às Escrituras e saber nas Escrituras como Deus quer ser adorado. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender que as Escrituras nos ensinam é que não há mérito em nós. Então nós não fazemos nada para o Senhor, para que Ele possa nos dever. Deus não nos deve nada. Nós somos agraciados por Deus. Graça, favor imerecido. Começa por aí. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não vem de vós para que ninguém se glorie. Não há glória em nós. Então, nada nos faz ser salvo, a não ser o sangue de Cristo derramado na cruz. Nada nos faz ser salvo. Então eu não sou salvo pelo aquilo que eu faço, se eu oro, se eu me entrego, se eu aceitei Jesus, se eu falo de Deus, não sou salvo pelas obras. Não de obras para que ninguém se glorie, como o apóstolo Paulo diz. Não é por obras que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. Então partiu dele. Então toda vez que eu vou ofertar para Ele a minha adoração, toda vez que eu oferto para Ele a minha vida, eu entendo que parte dele. Então eu chego diante dele como alguém que agradece a Deus por ser coberto pelo sangue, por ser envolvido pelo sangue de Cristo, por ser grato pela nova vida que Ele nos deu, por ser grato pela a paz que excede todo entendimento que está sobre mim, pela justificação em Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu me achego diante do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada, tudo que eu tenho é do Senhor e o Senhor fez por mim. Então eu me achego diante do Senhor sendo grato, porque o Senhor tem cuidado de mim, e eu me entrego, me derramo, me oferto diante do Senhor. Eu derramo tudo que é mais valioso aos seus pés, como aquela mulher fez diante de Jesus. Eu oferto tudo que é valioso para mim, humanamente falando. Mas tudo que é valioso para mim não é meu, porque eu só tenho porque o Senhor me deu. Porque nada é meu. A minha vida não é minha, porque até a minha própria vida foi o Senhor que me deu. E hoje eu não vivo mais em mim, não vivo mais para mim, porque em mim quem vive é Cristo. Amém. Porque eu morri. Então a adoração que Deus aceita é a adoração da morte. É aquele que se aproxima diante de Deus morrendo. O que Deus preza é aquele que se achega diante dele morrendo, como um cordeiro morto, sacrificado. Morrendo para minhas vontades, para o meu eu, né? Para a minha justiça. Nada que eu faça me justifica. Nada. Então eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu pego
as coisas, terra e faço uma oferta diante de Deus. Não é de qualquer jeito. As coisas do Senhor não é de qualquer jeito. Então é o seguinte, se eu entendo que eu vou ler as Escrituras, eu não leio as Escrituras para ganhar crédito com Deus. Eu leio a Escritura para me alimentar de Deus, para conhecer a Deus, para conversar com Deus, para ouvir Ele, o Espírito falar ao meu coração, encher o meu coração. Porque essa Escritura, aqui está o número do meu CPF e o número da minha identidade. Aqui está o meu contrato de herança. Aqui está tudo o que eu preciso para entender a minha existência e o propósito da minha existência. Então eu como isso. Eu encaixo isso no meu coração. Eu vivo isso. Eu respiro isso. Porque eu quero mais desse Deus. Porque eu me aproximo dele, porque eu quero ele. Eu quero me relacionar com ele, não com aquilo que ele pode me dar. Porque o que ele me deu já é suficiente. E o que ele me deu? Vida em Cristo. Agora, caminho é a religião que nos ensina que Deus está disponível para nos servir. É a religião que fala que de qualquer jeito que você fizer está bom. Qualquer jeito, só vale a boa intenção, meu. Boa intenção, qualquer jeito está bom aí. Né? Ou pode vir, qualquer jeito está bom. Irmão, a gente não pode ser hipócrita. Então é o seguinte, o cara vem para a igreja, o cara busca Deus. Então assim, não é de qualquer jeito. Ou eu tenho uma vida transformada pelo Espírito Santo e pelo Evangelho, ou eu não tenho. Porque quem bebe da água não tem sede do mundo. Quem come do pão não tem fome de outras coisas. Certo? Então uma fonte que jorra água doce não joga água amarga, joga água amarga. Então é o seguinte, ou a gente é de Deus ou a gente é do mundo. Então não é de qualquer jeito, não é com boa intenção. Então eu respiro, eu revisto, como o apóstolo Paulo diz, eu me revisto do meu lar celestial. Então quando Jesus ensina para os discípulos dizendo assim, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, não é uma figura de linguagem que diz que abrevia logo a sua vida, Senhor, e que o reino de Deus seja estabelecido aqui. Não, eu já vivo o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, porque eu já vou viver o reino. Os princípios do reino, os valores do reino, como o reino. Então nada dessa vida me interessa. Isso aqui nada me interessa. Então a gente tem que viver como loucos. Porque a Bíblia fala que a loucura da cruz, a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, rapaz, se eu sou louco, bitolado, alienado, se as pessoas falam isso de mim, não tem problema. Então eu vou saber que eu estou no caminho certo. Eu não respiro essas coisas, eu não me preocupo com essas coisas que estão aí permeando. Eu não me preocupo com isso. Mas o que eu me preocupo é fazer a vontade do meu Pai. Então eu tenho uma luta comigo. E qual é a luta comigo? Vencer os meus pecados. É vencer os meus pecados, vencer o coração mau que há em mim. Então eu tenho que me policiar todos os dias, ir para a cruz do Calvário, todo dia ser crucificado, estar ali ao pé da cruz, olhar para Jesus e dizer, Senhor, me ajuda. Porque eu quero me revestir das coisas do alto. Eu quero estar mais perto do Senhor. Então todo dia eu oferto diante de Deus algo de gratidão, porque eu sei que o sangue me cobriu. Mas que a palavra agora me leva para um patamar de transformação, de santificação, de transformação. É um processo que a gente vai ter que viver até Jesus voltar. É um processo de transformação. Então, Caim e Abel, ele apresenta dois altares. O altar que eu posso fazer de qualquer jeito, ter boa intenção, e o altar que eu tenho obediência à sua palavra,
e eu sei quem Deus é, me reverencio a vida dele, e é o altar que me apresenta o caminho de transformação. E aí é um altar que eu faço do jeito que Deus quer. Então, até a maneira que eu me relaciono com o Paulinho, eu tenho que olhar para o Paulinho da maneira que Jesus olha para ele. Eu tenho que relacionar com o Paulinho como Deus quer que eu me relacione. E uma das coisas que eu preciso fazer é dar a vida para o Paulinho. Estar disposto em dar a vida pelo outro. Mas aí quando a gente olha o sentimento de carinho nas pessoas, é aquelas pessoas que se relacionam com você, ô meu irmão, mas quando você vai para mais profundo da relação, você sabe que você não pode contar com ela. Ela não precisa disso. Ô meu brother, tamo junto, ó. Ó meu brother, pode estar aí. Tamo junto, hein meu brother, ó. Tamo junto, ó. Tamo junto. Beleza. Orlando, você falou que nós estamos juntos. Precisando ser. Tem jeito. Entendeu? Às vezes eu não posso realmente ajudar, mas eu posso abraçar e estar perto. E vamos correr atrás dos outros irmãos. Estou junto com você. Pega um braço, vamos junto. Compra a briga como se fosse minha. Entendeu? Pô, nós precisamos. Pô, irmão, você falou que era comigo? Me ajuda aí. Como eu posso te ajudar? Ajudando o Paulinho. Nós precisamos socorrer o Paulinho. Eu acho que o meu tijolo, com o seu tijolo, não dá para nós já começar a construir uma parede. Vamos no outro. Opa, nós precisamos ajudar o Paulinho. O seu tijolo, com o meu tijolo, com o meu tijolo, vai construir outro. Aí vai aumentar a parede. E assim a gente vai fortalecendo o processo. Então o que acontece? As relações têm que ser como Deus nos ensina. O relacionamento de Jesus, ele vai para o relacionamento. Uma coisa que eu gosto de ver no The Chosen, nesse aplicativo que eu falei com vocês da vida de Jesus, que é os escolhidos, quando ele escolhe os discípulos, é quando o leproso ele se aproxima de Jesus, e aí Jesus, com os discípulos andando, as mulheres junto com Jesus andando, e aí se depara com o leproso. Aí no filme fala assim: não, Jesus, não vai até ele, é um leproso. Aí Jesus se aproxima, e o leproso se aproxima e fala assim: não se afaste de mim, não se afaste de mim. E Jesus fala assim: eu não vou me afastar. Ninguém poderia ir até o leproso, ninguém poderia tocar no leproso. A lepra era uma doença contagiosa. As pessoas não se relacionavam com o leproso. Jesus foi além da relação. Jesus foi para além. E Jesus olha para o leproso e fala: eu não vou me afastar de você. E o leproso começa a chorar porque ninguém se aproximava dele. Um homem que tinha uma doença e ninguém se aproximava dele. Irmão, você sabe o que é solidão? Você se sentir só na sua luta, na sua vida. Você ser desprezado pelas pessoas, ser rejeitado pelos outros. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso, ministerialmente. Por causa dos erros que eu cometi, por causa de falhas que eu cometi no ministério, eu já fui rejeitado. De ouvir o ministério falar assim: ó, o Orlando é dia que sentar na mesa para comer. Eu já ouvi isso. Isso é muito ruim para a gente. Mas é muito bom quando Deus pega a gente assim, levanta o caído e põe ele de pé e diz assim: estamos juntos. Mas os seus irmãos que te rejeitaram são seus irmãos, perdoe. Se eles precisarem de você, você está pronto para servir. Mas Jesus chega naquele leproso e chega perto dele, e o leproso fala para ele assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus falando: sim, eu quero. E o abraça. E quando o abraça, ele é curado da lepra. Todos que estavam ali ficaram alarmados porque Jesus tocou no leproso. E a mensagem profética no Velho Testamento é dizendo que só o Messias poderia tocar no leproso. Jesus tocou no leproso.
Então, quando a gente se oferta diante de Deus, a nossa oferta como Abel é a oferta daquele que não tem justiça própria, mas aquele também que se entrega para a vontade de Deus e adora a Deus do jeito que Ele quer. E se for possível, eu toco no leproso. Se for possível, eu acolho o rejeitado, o desprezado. Se for possível, o oprimido de coração, ele vai receber de mim um abraço, para que ele não seja mais oprimido, para que ele seja liberto, as suas cadeias sejam quebradas, porque a nossa vida tem que estar disposta. A nossa oferta de gratidão é nós dizendo para Deus: Senhor, eu quero fazer do seu jeito, porque o Senhor cobriu a minha vergonha como o Senhor cobriu a dos meus pais. Então o altar que eu estabeleço aqui é o altar que eu obedeço à sua vontade, é o altar que eu desvencio da minha vida, eu me dispo da minha vida, da minha vontade, da minha justiça, para revestir daquilo que é o Senhor sobre mim, da vida do Senhor sobre mim. Mas não é como Caim, que pega as coisas, leva diante de Deus, achando que Deus vai engolir o que a gente quer. Às vezes a gente olha para a palavra e diz assim: bom, a palavra está dizendo assim, mas eu não concordo, meu jeito de interpretar é assim. Não tem um jeito nosso de interpretar, mas a gente não interpreta nada. Ou a gente interpreta o que a Bíblia está dizendo e obedece ela, pronto, acabou. Não tem verdade. A única verdade é a palavra, a nossa não é verdade. A Bíblia fala assim: olha, seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. Certo? Tem uns malucos dizendo aí, alguns cantores dizendo que o pecado, ninguém tem mais pecado. E o apóstolo João fala assim: aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Faz Deus de mentiroso. E Deus é verdade. Nós somos pecadores. E precisamos da graça de Deus. Precisamos do sangue de Cristo sobre nós. Então o sangue já foi derramado, somos lavados e justificados por esse sangue. Então não há justiça em nós, porque a justiça que nos faz justo vem de Deus. É o Filho que conquistou na cruz. Não tem nada em nós. Nós somos miseráveis. Se somos bons em alguma coisa, é porque Deus nos fez assim. É porque Deus quis assim. É o Deus que nos faz assim. Então, nossa oferta diante de Deus é agradecer por Ele ser Deus na nossa vida e Ele nos escolheu. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Nos entregou a Jesus. Nos entregou ao Filho. Éramos leprosos. Ele foi lá e nos abraçou e curou nossa lepra. Éramos rejeitados. Ele foi lá e disse: você faz parte da minha família. Você agora é família. Agora você está ligado em mim, a minha palavra está ligada em você, e agora você tem um Pai. E o Pai é nosso. O Pai é nosso. Você faz parte de um reino. Agora a religião vai dizendo assim: pega lá, oferece diante de Deus, né, a sua oferta, né? Deus vai dar algo em troca para você. Deus vai te dar algo em troca. A gente vai aprendendo essas coisas, amado, que a gente pode barganhar com Deus. E a gente vai rejeitando muitas coisas das Escrituras, vai escolhendo alguma parte. Eu conheço algum ministério que ele rejeita o Velho Testamento, só pega o Novo e só fala do quê? De prosperidade. Fala assim: Deus tem coisas grandes para te dar. Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. E com isso você é beneficiado, porque você vai usufruir das coisas grandes de Deus para você. Mas para cumprir um propósito de Deus, não seu. Deleita-se no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Como diz o Salmo 37, o desejo do nosso coração tem que estar aliançado com o propósito de Deus para a nossa vida. Se o desejo do nosso coração fora do propósito de Deus, Deus não vai fazer. Então não tem boa vontade, não tem boa intenção, Deus não vai agir pela boa intenção ou pela boa vontade.
Deus vai agir conforme a sua vontade. Se nós estamos conectados com ela ou não. Se nós estivermos conectados com a sua vontade, com a vontade de Deus, nós seremos bem aceitos e há procedimento de Deus na nossa vida. Mas se tiver boa vontade, mas desconectado com o propósito de Deus, irmão, você vai morrer de fazer oferta, mas você não vai ser aceito. Você entende isso que eu quero dizer? Então, uma coisa que Deus falou muito forte comigo essa semana a respeito disso, dizendo: Orlando, não é de qualquer jeito. Não faça as coisas para mim de qualquer jeito. Não ande de qualquer jeito. Não estude de qualquer jeito. Não toque de qualquer jeito. Vá com entrega. Vá com verdade. Com sinceridade. O que Deus quer de nós é interesse de coração. Sinceridade. Eu quero estar aqui. Eu quero sair dessa cadeira e ganhar uma cidade. Eu quero ser revelação do Cristo. O Cristo é visível em mim. Eu quero isso. Eu quero. Porque eu quero. O que você vai ganhar em troca? Cristo. Só isso. Só isso? É muito. Já é muito. É tudo na vida. O que eu quero é Cristo. Só isso. É o suficiente. Isso basta. A minha graça te basta, como Deus falou com Paulo. Amém? Amém? Então, os dois altares, da religião e da espiritualidade. A espiritualidade, ela nos leva para cumprir a vontade de Deus. E a nossa oferta diante de Deus, ela é bem aceita porque nós fazemos do jeito que Deus quer. O altar da religião é aquilo que a gente apresenta de qualquer jeito, do nosso jeito, da nossa vontade, para que Deus retribua sobre nós. Então isso não vai ser bem aceito diante de Deus, porque isso vai gerar ira. Muita gente tem raiva de Deus, porque Deus não fez assim do jeito que Ele queria. Você vai encontrar muita gente: eu tenho raiva de Deus, porque Deus não agiu do jeito que Ele queria. Onde que está Deus quando mais precisei dele? É o que você mais ouve por aí. Onde que está Deus? Né? É igual uma pessoa que estava na igreja, foi minha ovelha, aí eu encontrei com ela, falei: como é que você está? Estou bem, está na igreja? Não, não está aí. E quando mais precisei, o que serviu a igreja? Onde estava Deus? Isso aqui de igreja não. Perca de tempo. Então Deus não está. Deus não é Deus para nos servir. Amém? Deus não é Deus para nos servir. Amém? Deus não é Deus para nos servir. Deus não nos deve nada. Deus nos fez servos dele. Jesus nos comprou com sangue, porque nós éramos escravos do pecado. E na lei da escravatura quer dizer o seguinte: quando um escravo é dono e o outro compra ele, você é escravo de outro. Então nós somos comprados por Cristo, então nós somos escravos de Cristo. Aí Cristo fala assim: nós somos servos, né? Nós somos servos de Deus agora. Mas aí Cristo chega num patamar que olha para os discípulos e fala assim: não nos chamamos mais de servo, mas sim de amigo. Olha só, nós éramos escravos do pecado e Deus nos chamou numa condição de trato, de relação, ao ponto de Ele nos chamar de amigo. Você quer coisa melhor que isso? O dono do mundo te chamar de amigo. Você sendo filho, sentar na mesa com Ele e receber dele as bênçãos que Ele já preparou para você de antemão, antes da fundação do mundo. Então todas as sortes de bênçãos, os lugares celestiais em Cristo Jesus já estão disponíveis para você. Mas desde que você faça do jeito dele, cumprindo a vontade dele, ofertando do jeito que Ele quer, se chegando diante dele como miseráveis, como pessoas que precisam ser cobertas, né? E que reconhece que Ele cobre as nossas vergonhas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Senhor Deus amado, no nome santo de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Por Deus, nós queremos cada dia mais nos aprofundar nessa relação com o Senhor. Não queremos, ó Deus, viver de boa vontade. Não queremos viver, Deus, de boas intenções. Mas o que queremos, ó Deus Altíssimo, é viver, ó Deus, conforme a tua vontade e a tua verdade. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ofertar nossa gratidão do Senhor, diante do Senhor, e sermos aceitos diante do Senhor, porque nós reconhecemos, ó Deus, que as nossas vergonhas foram cobertas, ó Deus, pelo sangue do Filho. E, ó Deus, nós reconhecemos que é do seu jeito, não é do nosso. Então, do seu jeito, queremos obedecer, queremos aprender, queremos ouvir a tua palavra e entender que essa palavra é verdade para nós, que ela é alvo, ó Deus Altíssimo, para nós, direcionamento, ó Deus, que é palavra rema, ó Deus, palavra que confronta e palavra que nos transforma. Então, assim, ó Deus, nós sabemos que esse é o caminho que nós vamos conhecer, o jeito que o Senhor quer que nós tratamos as relações, que nós adoramos o Senhor em tudo que nós colocamos à mão. Do jeito que nós cuidamos dos órfãos, das viúvas, do jeito que nós trabalhamos o nosso dinheiro, do jeito que nós trabalhamos tudo aquilo que nós colocamos à mão. E, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é conosco. Então, no nome santo de Jesus, nos abençoe, nos livre, ó Deus, do coração de Caim. Ó Deus, um coração perverso, de um coração que faz de qualquer jeito, de um coração, ó Deus Altíssimo, que quer exercer diante do Senhor vontades, ó Deus, que nós não temos nenhum direito diante do Senhor. Então, nos ensina, Deus, ó Deus, a andar pelo certo, a caminhar pelo certo e a viver o correto diante do Senhor e assim agradando o seu coração em tudo. Ó Deus, o que nos interessa é agradar o seu coração e sermos uma igreja que anda conforme a tua vontade, no nome santo de Jesus. Abençoe o dia de cada um, abençoe a semana de cada um. Ó Deus, que o Pai, cada um dos meus irmãos sejam abençoados pelo Senhor a cada dia. Ó Deus, que eles possam entender o tanto que o Senhor os ama. Ó Deus, que possam ser envolvidos, ó Deus, com esse amor. Que o Espírito Santo de Deus, o Pai, conclua essa palavra no coração de cada um e essa palavra gere propósito no coração de cada um. No nome santo de Jesus. Amados irmãos, que o amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, a graça salvadora do Filho, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós para todo sempre.